Fala, meus investidores, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cripto. Beleza, rapaziada? Então hoje meu objetivo é deixar vocês atualizados do price action do Bitcoin, o que esperar para os próximos dias, beleza? E a gente trazer aí algumas estratégias para adaptar nesse momento, tá, meus queridos? Então, sem mais delongas, já deixa o like aí no vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações para você acompanhar tudo que a gente está trazendo aqui todos os dias. Beleza? Além disso, por favor, pessoal, me segue lá no Instagram, tá? Vou deixar o meu link do Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Vocês podem acessar lá. Eu tiro dúvida nas caixinhas de pergunta, trago conteúdo no feed, trago conteúdo no Stories, que ajuda bastante no dia a dia para ter mais lucratividade e para lidar nesse mercado sem se expor tanto ao risco assim. Tá, rapaziada? Então, bora lá pro vídeo. Meus queridos, então a gente vai fazer uma analogia geral hoje do Bitcoin, tá? O que eu espero para os próximos movimentos dele. E a gente vai falar um pouquinho também sobre manipulações num mercado em extremo medo, tá? Então, quando a gente está no mercado em extremo medo, as pessoas ficam muito suscetíveis, né, a fazer cagada, beleza? Então, as decisões se tornam mais difíceis, beleza? As decisões de entrada se tornam mais difíceis. E daí você tem algumas escolhas, né? Que nem eu até tinha falado no dia de ontem pro pessoal que assistiu o vídeo já sabe. Nesse momento de acumulação, a gente tem algumas escolhas. Uma das primeiras escolhas que é a mais inteligente é ter comprado fundo agressivo no Bitcoin e ter se mantido de fora até agora, ter ficado numa boa, sem se estressar, sem ficar caçando oportunidade aqui no meio dessa loucura, tá? Também dá para caçar oportunidade no meio dessa loucura se você se posicionar nas horas certas, tá? Em fundos mais agressivos. Durante as correções, né, de lateralidade, você pode tirar alguns lucrinhos, né, comprando e vendendo, mas daí vai de você querer fazer isso. Tá? Então, como eu falei, o mais recomendável é você ter comprado fundo agressivo no Bitcoin e ficar numa boa agora. Tá? Ou você pode, né, comprar fundinhos agressivos na lateralidade e ir vendendo, né? Tem que saber manipular daí. Tá, meus queridos? Mas é um momento de muita manipulação, porque observem, pessoal, essa movimentação que a gente teve, tá? No Bitcoin. A gente teve uma movimentação aqui. Ok, deixa eu botar uma linha de tendência. Aqui, ó, a gente teve uma onda de impulso, correção, onda de impulso, correção, e aqui a nossa onda de impulso falhou, né? Ou seja, aqui a gente teve uma quebra de estrutura altista no curto prazo dentro da lateralidade, né? Para jogar o preço aqui para baixo e todo mundo achar que o preço ia cair, né? Então vamos botar aqui nossa linha de tendência alinhado com os fundos, né, que formavam a nossa tendência, e daí a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Ó, meus queridos, o que acontece, ó? A gente estava fazendo, né, topos e fundos ascendentes, de certa maneira curtinhos, mas ainda topos e fundos ascendentes dentro de uma lateralidade, né? Então aqui a gente tinha uma onda de impulso, correção, onda de impulso, correção. E o que aconteceu aqui? A gente teve a quebra da onda, né? Porque ela fez uma pernada menor. Beleza? Então aqui foi a quebra de estrutura altista para a lateralidade e jogamos o preço lá embaixo, né? Esse aqui foi até um padrão ombro, cabeça, ombro, né, para baixa. Então, quando o preço veio aqui embaixo, né, todo mundo achou que o mercado ia cair, né? E é isso que as instituições fazem, manipulam o preço, né? Manipulam o preço. Então o preço veio aqui embaixo, todo mundo achou que ia cair, porque a gente já está num mercado onde as pessoas estão mais suscetíveis ao que o mercado está mostrando, as manipulações ficam muito mais fáceis para as instituições botar dinheiro no bolso durante essa época, tá? Não é um mercado em tendência de fato, né? A gente está com o mercado acumulado. Então a gente teve uma manipulação para jogar o preço aqui embaixo. E agora a gente voltou lá para cima e a gente está testando uma zona de resistência, né? Que antes era respeitada como uma zona de tendência, né? Porque a gente perdeu, agora está sendo testado como uma zona de resistência. Rapaziada, é o seguinte, tá? O que eu posso falar para vocês? Como o Bitcoin acabou, né, formando esse fundo aqui, eu acredito que a gente vá romper para cima, tá? Mas eu quero pontuar algumas coisas para vocês. Não é seguro você querer investir agora, você querer entrar agora. Por quê? Porque dentro da lateralidade a gente está em topo, beleza? No curto prazo, no curtíssimo prazo a gente está em topo. Obviamente que se eu vim aqui por 8 horas, por 12 horas, tá? Eu tô tratando em uma hora porque a gente está em período de lateralidade. Mas igual, dentro da lateralidade a gente está em topo, beleza? Então, sem alavancar nesse momento, tranquilo, você poderia aportar aqui para surfar Bitcoin, né? Deixar ele se movimentar, porque a probabilidade dele subir é maior, até mesmo porque o nosso long short ratio tá afundado aqui perto de um ponto, perto de um long para cada short, né? Isso é o interesse de compra abaixo no mercado, tá, meus queridos? Mas igual tem que tomar cuidado porque tem muitas manipulações. Depois eu vou falar mais sobre o LS ratio. Então, basicamente, meus queridos, voltando para o curto prazo, tá? Não é o momento ideal para você investir em Bitcoin, beleza? Eu esperaria o quê, tá? Presta atenção no seguinte, como eu falei para vocês, a gente teve uma onda de impulso, correção, segunda onda de impulso, correção, e aqui a gente teve quebra da estrutura altista, né? Porque a gente teve uma onda menor do que a onda anterior. Essa onda deveria ter esticado para a gente ter uma continuidade altista dentro da lateralidade. Como a gente teve essa quebra aqui,
nesse momento a gente achou, né, achou um suporte. Então, para a gente ter continuado caindo, a gente deveria ter feito o quê? A gente deveria ter formado, né, mais uma onda de impulso para baixa. Ou seja, aqui teve a nossa onda de impulso, onda corretiva, nenhuma desses movimentos respeitou como onda corretiva, todos passaram, inclusive acima de 0,786, né? Deveria ter respeitado como onda de impulso aqui para continuar caindo. Não foi o que aconteceu, então a gente teve quebra de estrutura baixista dentro da lateralidade. Então aqui a gente teve quebra da estrutura altista dentro da lateralidade para jogar o preço para baixo, e agora a gente logo de cara já teve quebra da estrutura baixista para voltar, né, a uma estrutura altista dentro da lateralidade. Então o que a gente espera agora? Como a gente teve uma onda de impulso, é interessante a gente ter uma correção. Beleza? É interessante que a gente tenha uma correção em 0,5 de FIBO ou 0,61, alguma das zonas de Fibonacci, para criar uma onda corretiva e, consequentemente, uma onda impulsiva depois. Tá? Então aqui a gente teve uma onda impulsiva, né? Se a gente corrigir aqui provavelmente 0,5, a gente vai ter outra onda impulsiva após uma onda corretiva. Tá, meus queridos? Então, basicamente, qual é a oportunidade que você pode aproveitar de maneira saudável com o BTC? Né? Se a gente tiver essa onda corretiva aqui, beleza? Pode ser que a gente parta direto daí? Pode ser que a gente parta direto daí, tá? Mas daí vai de você querer correr o risco de se posicionar agora. Mas, se a gente tiver uma onda corretiva aqui, seria perfeito para você poder se posicionar caso não tenha aproveitado, tá? Porque daí você vai estar entrando na correção, tá? Você vai estar entrando num momento saudável para isso, tá? Dentro da lateralidade. E daí, rapaziada, essa onda aqui, se acontecer isso, vai ser uma onda mais esticada. Tá? Acredito que o preço seja jogado aqui até os 31 mil dólares com facilidade, né? Para daí depois corrigir, formar suporte e a gente seguir, né? O mercado não vai subir em linha reta, tá? Não vai subir em linha reta. Então a gente pode muito bem ver o preço fazendo isso aqui, né? Buscar uma resistência aqui, daí formar um suporte acima dos topos que ele ficou acumulado, para daí continuar subindo, tá? Então, meus queridos, basicamente o que eu queria passar para vocês em questão de segurança é isso, tá? Não acho que vocês devem querer fazer entradas agora se você não comprou. Obviamente, né? Que se você está pensando em longo prazo, tá? Eu tô falando de curto prazo aqui, tá, rapaziada? Se você está pensando em longo prazo, comprar Bitcoin agora é tranquilo, velho. Comprar tranquilo, entendeu? Eu comprei aqui próximo de 28 mil dólares, tá? Tô indo com a minha posição tranquila. O que eu vou fazer é realizar mais acima aqui caso o Bitcoin ache algumas resistências, mas eu tô falando de curto prazo, tá? Para quem ainda não se posicionou aí, não aproveitou e tô falando de curto prazo, tá? Então, rapaziada, se você não se posicionou por curto prazo, o mais saudável seria você deixar, né, o Bitcoin fazer uma onda corretiva e daí você pegar nessa onda corretiva para pegar de fato uma onda motriz aí, uma fase motriz dessa movimentação lateral para alta, né, pra gente poder surfar da melhor maneira possível no curto prazo. Tá, meus queridos? Então, isso seria o mais saudável, tá? Aqui temos bastante resistência, né? Bastante volume de venda, volume de venda, volume de venda. Aqui um volumezinho de venda, né? E a gente pode respeitar isso aqui como resistência, até porque foi uma zona que foi rompida para baixo. Antes era uma zona compradora, agora, por estar abaixo, está sendo utilizada como uma zona de resistência, tá? Então, eu acredito que a gente vai vir aqui para subir de novo. Não tenho certeza se isso vai acontecer, tá, rapaziada? Por quê? Porque o nosso long short está muito baixo, ou seja, está um interesse muito baixo de compra. E daí o mercado pode se movimentar repentinamente para cima, né? Mesmo sem uma onda corretiva. Então, já queria pagar esse piso aí para vocês, tá? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês, rapaziada, em relação ao BTC, era isso, tá? Outro parâmetro que eu queria trazer aqui para vocês que pode, né, impulsionar o Bitcoin aí a subir com mais facilidade. SP500 e Nasdaq, tá? Formando fundo duplo, beleza? No gráfico diário, tá? Fundo duplo. Então, assim, a gente pode ver o que durante o dia. A Nasdaq desenvolveu um volume de compra maior, tá? Tanto a Nasdaq quanto o SP500, né? Que eu estou no gráfico do índice do SP500. Se a gente vê aqui desenvolvendo uma onda de compra maior, a gente vai ver o Bitcoin acompanhando isso também, tá? As probabilidades são grandes porque a gente já formou duas elas de reversão aqui embaixo, tá? Essa aqui tá mais para uma reversão, essa aqui tá uma reversão mais para uma doji. Tá? Então, se a gente conseguir vencer esse volume de venda absurdo aqui, né, que é um volume de venda bem grande, a gente pode ver aí o SP500 motivar o Bitcoin para subir. Tá, meus queridos? Então, basicamente, eu queria passar isso aqui para vocês. Rapaziada, falando agora sobre o futuro, tá? O que esperar aí dos próximos dias mais para frente em relação ao BTC, em relação ao mercado. Meus queridos, assim, ó, acredito eu que a gente vá subir, tá? Já tinha falado isso pra vocês, que a gente vai subir pelo menos até os 34 mil dólares, tá? Então a gente tem algumas zonas de Fibonacci importantes aqui, tá? Deixa eu botar aqui. A gente tem umas zonas importantes de Fibonacci, mais ou menos aqui, ó, aqui nos 34 mil dólares. Temos zonas importantes aqui em 35 mil dólares, tá? Então eu acredito que a gente rompendo pra cima agora, tá? A gente vai buscar essas zonas aqui de Fibonacci,
com dificuldade, né? Porque foi uma zona que ela só rompeu para baixo, tá? Só rompeu para baixo e ainda não foi comprovado nada como resistência, então aqui tem muito volume de venda, muito volume de venda, tá? Então, se a gente vier aqui, vai ter outra situação também. O mercado vai ficar otimista, tá? Pessoas aí que não aproveitaram para comprar Bitcoin agora vão ficar otimistas, vão querer comprar. Isso vai gerar liquidez para a instituição vender, tá? Então você tem que ficar atentos com isso. Você tem que pensar o que o mercado está demonstrando para vocês, né? O que o mercado está demonstrando para vocês. Então, lembra do que eu falei, uma fase de extremo medo é uma fase muito suscetível para as pessoas. É uma fase onde as pessoas ficam muito suscetíveis, tá? Ao mercado, às manipulações do mercado. Então, rapaziada, a gente tem grandes chances aqui, né, de ter uma recuperação, né? Isso aqui é quase provável que vai acontecer, já que a gente rompeu para baixo aqui, teve essa manipulação, agora veio para cima, tá? Mas tomem cuidado para quê? Estratégia que eu já passei aqui para vocês. Ir realizando o próximo aqui, o 34,35. Não precisa realizar totalmente seus bitcoins, é sempre importante estar, né, exposto, nem que seja parcialmente, tá? Mas o que eu vou fazer, conforme chegar aqui, se demonstrar, né, que vamos ter uma reversão de fato, voltar a cair, que é bem provável, eu vou realizar uma parte dos bitcoins para melhorar meu preço médio lá embaixo, tá? É uma estratégia que eu passo para vocês aí também. Beleza, rapaziada? Então, quero que fique isso ciente para vocês, tá? Como eu falei, essa onda corretiva aqui que seria perfeito para poder fazer uma entrada de curto prazo no BTC, eu não sei se de fato vai acontecer, porque a gente tá com um sentimento muito, mas muito baixo, tá? Um sentimento aí, quase um long para cada short é um sentimento excelente para compra. No entanto, o mercado está muito manipulado e a gente teve o quê? A gente teve vendas a mercado, compras a mercado bem grandes aqui, tá? Ó, pode ver, ó, compras a mercado bem grandes, grandiosas aqui. E rapaziada, a gente não tem compras a mercado assim há alguns dias, tá? Vocês podem ver que as maiores comprinhas a mercado que a gente teve, que são essas barrinhas verdes, todas elas formaram algum topo no preço, ó. Pode ver essa aqui, ó, compra mercado, que aconteceu depois, topo. Compra mercado, que aconteceu depois, topo, né? Até mesmo aqui, ó, compra mercado e aconteceu o topo, né? E foram compras bem menores. Agora a gente teve uma compra mercado bem maior, né? E ainda não comprovamos topo, né? Ainda não estamos caindo de fato para uma onda corretiva. No entanto, já tivemos uma vela de reversão nos 6 horas, que é essa vela aqui, tá? Essa é uma vela mais de reversão do que uma doji. E a gente tem que ver agora se essa vela de 6 horas aí falta 35 minutos, como é que ela vai finalizar, tá? Mas a princípio a gente deveria formar topo aqui para fazer um movimento de corretivo e daí uma onda impulsiva. Isso seria mais saudável, tá? Então, basicamente é isso, tá, meus queridos? Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso long short ratio análise de sentimento, tá? Rapaziada, assim, ó, long short ratio tá afundado abaixo de 1 ponto, ou seja, a gente tem aí basicamente quase um contrato de long para cada short, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado ele está mais suscetível para a alta do que para a baixa, tá? Então vocês podem ver aqui que a gente está com um long short aí, ó, beirando o nosso top position trade, que é essa linha verde aqui, né? Quando ele cai abaixo de 1 ponto, a gente vê que aumenta os números de contratos de short para relação de long, né? Quando a gente está aqui abaixo dessa região, aumenta o interesse até de short, as pessoas acreditam muito na venda, e é aqui que as instituições enchem o bolso para impulsionar o mercado para cima. Tá? Então a gente ainda não chegou lá, mas a gente já está muito próximo, rapaziada, muito próximo. Então o movimento altista ele já tende aí acontecendo mesmo que o nosso long short ainda não tenha chegado no top position trade, que é abaixo de um ponto aqui do nosso long short, tá? Então eu queria dizer para vocês o seguinte, é um momento complicado, beleza? Por quê? Porque o long short mostra que a gente está de certa maneira saudável para poder comprar BTC, né? Mas se você está esperando algo do curto prazo, é complicado se basear só no long short, só no long short, tá? Acaba se tornando um pouco complicado. Então, assim, rapaziada, dica que eu dei pra vocês já tá dada, tá? Se tiver uma onda corretiva aqui, que eu não sei se realmente vai se comprovar, você pode aproveitar para fazer o seu aportezinho aqui, né? E daí pegar uma onda impulsiva. Se você não investiu em Bitcoin ainda pro longo prazo, é tempo, tá? A gente tá dentro de uma lateralidade, tá tranquilo. A gente tá oscilando aqui, pô, basicamente 9% para cima, daí vai lá 9% para baixo. Então, tipo assim, pô, não tem por que se importar, né, com a volatilidade do seu capital agora, se a gente está só 9% para cima, 9% para baixo, dentro de uma lateralidade no mercado de extremo medo, mercado extremo medo. Observe isso que eu estou falando, extremo medo historicamente é excelente para comprar para longo prazo, tá? Então, se você não comprou para longo prazo, ainda é tempo, tranquilo, tá? Agora, se você não comprou para curto prazo, né? Se você quer comprar para curto prazo, eu não entraria agora, tá? Eu esperaria uma onda corretiva e daí, de fato, entraria. Beleza, meus queridos? Então, queria passar esse briefing para vocês, tá?
E só recapitulando, acredito que vamos buscar essas zonas aqui, ó, 34 mil dólares, tá? Inicialmente vamos ter que vencer os 32, que provavelmente vai fazer uma correção pra gente fazer um fundo acima desses topos aqui, comprovar essas zonas que antes eram resistência como suporte, e daí de fato continuar subindo, tá? Mas, rapaziada, provavelmente a gente vai ver o quê? A gente vai ver o mercado buscar, né, esses 34, 35 mil aqui, e a gente vai lateralizar novamente, tá? A gente vai lateralizar novamente, vai ficar brincando com as pessoas, né, as instituições vai ficar brincando com as pessoas que nem eles fizeram aqui, tá? Até que o mercado uma hora não aguenta mais e entrega tudo de novo, tá? Eu acredito bastante nisso, acredito bastante que a gente vai vir aqui em cima lateralizar para depois cair novamente, tá? Não acredito que a gente vá de fato, né, subir a partir daqui, tá? Até porque a gente não teve comprovação desse fundo, né? Esse fundo aqui, ó, ele não foi testado novamente, tá? A gente só teve um fundo mais alto que ele, que foi esse fundo aqui, mas a gente tem que ter, né, um reteste desse fundo, vale um reteste desse fundo, tá, meus queridos? Então a previsibilidade que eu passei para vocês já está dada, beleza? Já está dada, tá, meus queridos? Se a gente manter aqui essa zona de tendência também no curto prazo, ó, zoninha de tendência, vocês vão ver que a zona que eu falei ela vai ser atingida, tá? Pode ser que o Bitcoin parta direto daqui, pode ser que ele parta direto, tá? Se a gente for levar em conta as ondas mesmo, ele pode partir muito bem direto daqui, encontrar resistência, encontrar fundo e daí, né, desafiar a subir novamente. Daí sair dessa lateralidade infinita. Tá, rapaziada? Então, passei o briefing para vocês. Já sabem o que fazer. Quem comprou aqui nos 28, conforme o Bitcoin for chegando aqui em cima, se o sentimento estiver mostrando que vai vir queda, muita gente comprando a mercado, papapá, você vai realizando lucro para poder melhorar seu preço médio quando o Bitcoin cair mais, caso ele caia mais. Nunca tire, né, toda a sua exposição, como eu falei, faça isso parcialmente, preste atenção. A gente tem que se lidar dessa maneira no mercado, né, de todos os lados, pensar todas as possibilidades, tá? E não se exponha no curto prazo se você ainda não se expôs, porque vai ser burrice, tá? Por mais que a gente veja o Bitcoin subindo direto daqui e tudo mais, você vai estar entrando sem saber. Então eu já falo para você não entrar no curto prazo, porque você vai estar comprando topo de lateralidade, tá? Se a gente está numa lateralidade, lidando no curto prazo, isso aqui seria um topo, tá? Seria. Beleza? Então, basicamente é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí um like no vídeo, deixa seu comentário, tá? Deixa suas dúvidas aí que eu vou responder para todo mundo. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto, meus queridos, e até o próximo vídeo.